é quase impossível discernir a diferença entre o cristão mediano e o místico. Após a filosofia de Kant, Deus não é mais uma certeza para a cultura. Antes de Alvin Plantinga, nesse período que sucedeu a Kant, o sentimento cristão ele não mais existe na cultura. Deus não é uma certeza. Está muito longe de ser. Eu sempre dou o exemplo. Você não pode assistir um telejornal na televisão em uma grande emissora e ali o âncora falar houve, por exemplo, um deslizamento de terra. Ou então houve uma enchente e algumas pessoas escaparam dessa enchente. Deus guardou aquelas pessoas. Não, é proibido você falar isso no jornal. Porque é algo oficial. Deus ele não é oficial. O Estado é laico. Deus não é uma certeza. Você não pode afirmar num telejornal que Deus salvou aquelas pessoas, porque você não sabe que Deus realmente existe. Por quê? Kant destruiu o Deus transcendente, cultural, e Hegel instituiu o Deus imanente na cultura. Esse Deus de Hegel está na experiência quando você vai falar de uma nova era, a nova era de Aquário. Você gosta de horóscopo? Você pegaria a Kabbalah, não utilizando a Kabbalah como conhecimento sério, mas simplesmente para fazer uma experiência ali, para sua vida começar a melhorar. Você vai e escreve alguns números ali e faz uma experiência. Beleza. Através dessa experiência, sua vida vai melhorar muito. A Kabbalah está sendo ensinada de um modo pop, né? Que falta de respeito. É, você está vendo que a experiência líquida da espiritualidade ela corre até em relação aos herméticos. O conhecimento hermético hoje ele é oferecido de uma maneira light também. Hegel é coisa séria. Quando você fala de Hegel, não tem nada a ver com Karl Marx, com Feuerbach, com marxismo, com socialismo, com justiça social. Hegel, ele fala da ciência da lógica, ele fala sobre o Estado, ele fala sobre o fim da história. Hegel é o hermetismo de cultura como um neoplatonismo de superestrutura. É um Deus da nova religião. É o Deus da nova religião. O sonho do renascimento. Ele se torna metafísica, que substitui a de Tomás de Aquino, derrubada por Kant. Essa metafísica está em Hegel, mas ele é nebuloso, ele não é conhecido. Ele é oferecido, mas com uma perspectiva parecida com a de Spinoza. Spinoza é mais light. Spinoza é panteísmo. Panteísmo é raso. Profundidade é neoplatonismo. Plotino, Próclo, Jâmblico, Dionísio Areopagita, Amônio Sacas, Porfírio, Pico della Mirandola, Marcílio Fitino, Nicolau de Cusa. Contudo, tudo isso, quando você fala de Leibniz e a metafísica, Kant já falou. Foram esforços inúteis, esforços vãs, metafísicas superficiais. Esqueçamos tudo isso. Descartamos todas essas tentativas neoplatônicas junto com o lixo tomista de Tomás de Aquino, junto com o dos Escoto. Esqueçamos a metafísica como uma ciência. Ela deve ser colocada dentro da crítica. A metafísica, dentro dos limites da razão, ela deve ser crítica. Você não pode ir ao número, ao que está na coisa em si. O Deus ele deve ser entendido como apenas uma porta para a ética. Na segunda crítica, possibilidade do sentimento moral.
Fichte vai tirar a coisa em si de Kant. Schelling vai tentar construir uma filosofia da natureza conforme o sentimento dos poetas românticos alemães. A filosofia da arte alemã, romantismo, o idealismo alemão. Mas é difícil você construir essa monumentalidade. Tomás de Aquino fazia. Lembra quando Brahms ouvia a nona sinfonia, ele falava que havia passos de gigante atrás dele? E muita gente vai falar que a primeira sinfonia de Brahms é a 10ª sinfonia de Beethoven. Tamanha é a angústia da influência que vai tratar Harold Bloom, o grande crítico literário. Essa sombra de Tomás de Aquino, ela é uma ameaça quase que perpétua a todos os filósofos que tentaram em vão desconstruir a monumentalidade de Tomás de Aquino. Leia a Suma Teológica. Ele também tem a Suma contra os gentios. Compara com o que Descartes escreveu. Descartes. Tomás de Aquino é monumentalidade. Ele não foi superado por Descartes, por Spinoza, por Leibniz, por Wolff. Depois vai ter outros filósofos que não vão produzir uma metafísica racionalista do 17. Ali o 17 vai estar encantado com grandes manifestos. Bom, a Arábia emocionará muito a Europa. Isso não é a questão central. A questão central é que Locke, Hobbes, Malebranche, Rousseau, Hume, todos esses pensadores eles têm o mesmo projeto, que é o de Spinoza, que é o de Descartes, que é o de Leibniz. Todos eles, até mesmo Francis Bacon, todos eles, quando Galileu ou quando Nicolau Copérnico estão ali revolucionando a ciência, ninguém está pensando na igreja. Ninguém está pensando na Idade Média. Ninguém está pensando nos santos. Se os mosteiros, a experiência de oração nos mosteiros significa um nada. O que é mais interessante é que a alquimia ela conseguiu até mesmo produzir ciência. Isaac Newton ele estudava essas questões mágicas. Os grandes estudiosos da astronomia, muitos deles também, como Kepler, muitos deles se dedicavam à própria astrologia, produziam horóscopos, a ligação entre a alquimia e a ciência moderna. Ninguém está preocupado com a oração do mosteiro, com os santos, com a espiritualidade mística, com João da Cruz, com Carmelo. O Carmelo sequer é citado. Não existe um filósofo moderno que cita o Carmelo. O João da Cruz ele é ignorado por todos os filósofos da modernidade. Então Hegel ele finalmente ele constrói a monumentalidade que vai depois que Kant derruba finalmente Tomás de Aquino, aquilo que todos os outros filósofos não conseguiram antes dele. E Voltaire vai estar lá também encantado com o deísmo. Aí Fichte, Schelling e finalmente Hegel consegue. Tanto é que depois que Hegel constrói essa metafísica do idealismo alemão, o idealismo absoluto, não há mais uma tentativa de construir uma metafísica. Aí vai vir lá, ó, Nietzsche, já temos o ateísmo, né? Aí vai ter Marx, vai ter Freud, Feuerbach. Então também tem Schopenhauer com com seu pessimismo filosófico existencialista. Kierkegaard vai se passar por um cristão, mas ele está falando de desespero. Tem nada a ver com o João da Cruz. Ele está falando que a experiência cristã é absurda. Enquanto o Hegel vai dizer que a nova religião é razão. Então ele só vai atrapalhar essa guerra. Não tem nenhum filósofo cristão ali. Descartes ele falava da prova da existência de Deus, mas não era cristão. Ele está indo contra a escolástica. Os neoescolásticos, os neotomistas não emocionaram a cultura. Você está entendendo agora por que o meu encanto com Alvin Plantinga? Porém, quem desconstruiu o sentimento da existência de Deus como certeza foi Kant. Hoje Deus não é certo. Os ateus acadêmicos estão enfrentando Alvin Plantinga, estão tendo muita dificuldade de enfrentar o seu pensamento.
A refutação ao argumento ontológico modal é mais ou menos assim, ó. O argumento é válido. Tanto no sistema S5, como Alvin Plantinga propõe, mas até mesmo que no sistema S2, que Alvin Plantinga não abordou, ele também é válido. O argumento é válido. Mas o que eles vão falar? É válido, mas não funciona. Essa é a contestação. É válido, mas não funciona. Deus, o ser maximamente grande. Deus é o ser maximamente grande em todos os mundos possíveis. Bom, mas ele é um ser que é infinitamente bom, mas ele poderia ser infinitamente mal e continuar sendo Deus. Então o argumento ele é válido, mas ele não funciona. Você está percebendo a dificuldade que o ateísmo tem de lidar? E o pior não é isso. O pior é que Alvin Plantinga, ele não considera o argumento ontológico modal, embora ele vai salvar a lógica modal, ele vai falar de aquilo que é estrutural. Ele vai ter o livro lá, A Natureza da Necessidade. Ele vai ter os seus ensaios de metafísica da modalidade. Ele está salvando a lógica. Mas ele mesmo não dá tanta importância para o seu próprio argumento ontológico modal, que o Richard Swinburne ele simplesmente vai falar, olha, eu nem vou comentar. Eu nem vou comentar argumentos ontológicos porque eles são abstratos demais. Vamos voltar para a filosofia da ciência, tem uma proposta aqui. Se Deus é simples, é a explicação mais simples. Isso é de acordo com a navalha de Ockham. Então, eu tenho argumentos probabilísticos, eu vou utilizar o teorema de Bayes para mostrar que os argumentos indutivos são melhores do que os dedutivos. Eu vou sequer enfrentar o argumento ontológico de Alvin Plantinga. Então, o Richard Swinburne ele vai criticar a epistemologia de Alvin Plantinga a ponto de considerar que ela é uma coisa assim que não ajuda quase em nada. É isso que ele vai falar. Tem até um debate lá no YouTube que ele vai contestar